Atos 8, versículo 1. Também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e o fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Todos podem se assentar. Ao longo da ministração nós iremos ler outros textos também importantes a respeito da mensagem de hoje. Meus irmãos, Atos 8 fala sobre uma igreja perseguida, mas não derrotada. O Warren Wiersbe, um grande comentarista bíblico, diz que esse texto de Atos 8 fala de uma igreja em movimento. Eu me lembro dos primórdios da história do movimento pentecostal. Os pentecostais gostavam de dizer que as Assembleias de Deus e as igrejas pentecostais não eram uma denominação, era um movimento do Espírito, o movimento das Assembleias de Deus, o movimento pentecostal. O Dr. Wiersbe diz que a igreja em Atos 8 é uma igreja em movimento. Eu passo a citar um grande escritor francês chamado Victor Hugo. Esse escritor e poeta, dramaturgo francês, um dos maiores escritores da literatura francesa. Ele escreveu obras marcantes como O Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar. Ele escreveu uma frase. A frase diz assim: há uma coisa mais forte que todos os exércitos do mundo, uma ideia cuja hora é chegada. O que ele está dizendo aqui, nessa sua obra História de um Crime, em que ele critica a execução de Napoleão Bonaparte? Ele diz sobre o poder das ideias. Uma ideia, quando já está madura, uma ideia, quando chega a sua hora para ser implementada, nada pode impedi-la de se espalhar. Falando do poder das ideias, ele diz que ideias são mais fortes do que exércitos, são mais fortes do que governos. Ideias inspiram as pessoas, ideias superam obstáculos e se tornam uma força irreversível. Victor Hugo assim descreve o poder das ideias. Mas, obviamente, que eu não vou pregar sobre isso. É apenas uma posição colocada, uma frase, para chegar exatamente naquela que eu quero afirmar. O Evangelho, ao contrário das ideias, o Evangelho é muito mais poderoso do que qualquer coisa. O Evangelho, se uma ideia é poderosa para mudar situações, o Evangelho é muito mais do que uma ideia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se uma ideia pode mudar situações, o Evangelho pode mudar a vida. O Evangelho pode transformar a história. O Evangelho é a dinamite de Deus para derrubar barreiras do pecado e libertar os cativos. Não foi essa a nossa história? Não foi isso que o Evangelho fez com a gente? É o Evangelho que desvendou os nossos olhos. É o Evangelho que abriu a nossa mente para que entendêssemos a verdade de Deus. Foi por causa do Evangelho que nós fomos resgatados, porque a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu já te dou esse start: se uma ideia muda o mundo, o Evangelho transforma a vida e transforma o mundo em que nós estamos. E a gente chega no texto de Atos 8, que fala de uma igreja em movimento. E os seus primeiros
versículos fala da expansão da igreja. É o cumprimento aqui da promessa de Jesus, de parte da sua ordem, que eles deveriam ser testemunhas dele. Atos 1:8, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando estes homens resolvem seguir a ordem de Jesus e alcançar a Judéia e Samaria, eles estão cumprindo o que Jesus mandou. Jesus lhes mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E aqui eu vejo uma analogia que posso aplicar para os senhores. O sal cumprindo a sua função. Para o meu tempo de criança, não tem muito tempo isso, é pouco tempo, a gente usava saleiro. Saleiro é aquele recipiente de louço ou de vidro que colocava o sal para servir na mesa. Hoje as pessoas não usam mais, hoje usam o sachê. Usa o saquinho com sal, aquela dose pequena. Mas tanto o saleiro quanto o sachê, eles são recipientes que depositam o sal. E o sal, enquanto no saleiro, enquanto no sachê, não cumpre a sua finalidade. O sal só vai salgar se ele for tirado do saleiro, se o sachê for rasgado e a gente jogar o sal sobre o alimento. O sal dentro do saleiro não cumpre a sua função. Jesus disse aos seus discípulos assim: vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele faz aplicações e analogias, falando da importância do crente cumprir o seu papel por onde passa. O sal no saleiro não cumpre a função. Os crentes concentrados em Jerusalém já estavam ali recebendo muito, fazendo muito, congregando, fazendo tantas coisas, mas o sal precisava sair do saleiro. Era necessário espalhar o sal pelo mundo. E obviamente que falo por metáfora, falando do papel dos crentes como influência na sociedade, como influência por onde quer que eles passassem. O sal deveria cumprir a sua missão. E o Senhor espalhou os crentes pela Judéia, Samaria e pelos confins da terra. O doutor Warren Wiersbe, que eu passo a citar de novo, ele diz, no comentário do Novo Testamento, volume 5, página 562, ele diz que os acontecimentos de Atos 8 giraram em torno de 4 homens. Primeiro, do versículo 1 ao 3, um perseguidor perigoso, que é Saulo de Tarso. Segundo, versículo 4 e 8, um pregador fiel, que é Filipe o diácono. Terceiro, Simão o mágico, um impostor, versículo 9 até o 25. E por último, um homem com sede de Deus, que é o eunuco da rainha Candace da Etiópia, que ouve o evangelho no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, versículo 26 ao 40. E eu falo a primeira afirmação da nossa reflexão de hoje. Perseguição não é necessariamente derrota. Perseguição não é derrota. A perseguição forçou os cristãos a saírem de Jerusalém. Há um momento na vida em que a gente está acomodado, que a gente gosta do lugar que a gente está. Nós íamos cantar agora, aí o Joaber pediu para a gente ficar de pé. O pastor Vinícius falou assim, eu estava tão confortável sentado, mas a gente ficou de pé. Tem hora que a gente precisa sair do conforto. Eu também estava muito bem sentado ali, mas o homem de Deus mandou ficar de pé, eu fiquei de pé, porque hoje eu posso ficar de pé. Tem gente que gostaria de estar aqui de pé e não pode. A mãe da pastora Kênia está com respiração mecânica hoje. Ela queria estar no culto, ela queria estar na presença de Deus. E sabe, quem não tem ânimo para vibrar na presença de Deus veio para o lugar errado, porque aqui não é um velório, é uma festa, e nós viemos para adorar a Deus. Lembrei do bispo, ele cantava assim, aqui é lugar de falar com Deus. Se você ora, se você canta, aqui
é lugar de falar com Deus. O que você veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. Eu olho para esse momento e eu vejo que muitas vezes, pastores, nós somos instados com Deus a sairmos do nosso lugar de conforto, a sair da nossa zona tranquila. A gente é instado com Deus a tomar alguma posição. Muitas vezes um problema chega exatamente para mexer com a gente. Você já percebeu que quando um problema chega a gente ora mais? Já percebeu que quando uma situação acontece, a gente está em tudo, leva a Bíblia até para o velório, leva até para o casamento, é crente à beça, porque o problema chegou, e isso nos colocou mais perto de Deus. Situações acontecem para que nós nos acheguemos a Deus. E tem uma notícia que Tiago diz, ele diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não tem ninguém que chegando perto dele fique desamparado. Se você chegar perto de Deus, Deus também vai chegar perto de você. Eles, obviamente, ao serem tirados da zona de conforto, eles alcançaram a região da Judéia e a região de Samaria. A perseguição ajudou na divulgação das boas novas. Quando o problema chegou, eles saíram por toda parte e por onde passavam, eles compartilhavam as boas novas do Evangelho. E Deus pode fazer ou trazer grandes resultados, fazer grandes coisas surgirem através das perseguições. A irmã Frida Wingren, ao escrever um belo hino da harpa cristã, ela diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Você pode adorar ao Senhor por isso. A noite pode estar densa, mas o Senhor Deus vai colocar um cântico novo nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Todos verão e glorificarão ao Senhor, porque o choro da noite vai ser transformado em alegria pela manhã. No meio da tribulação, o Senhor vai renovar as suas forças, e grandes lições e verdades serão tiradas, porque Deus vai te dar experiência com Ele no meio das aflições. Deus nos tira da zona de conforto com objetivo, e o contexto dessa mensagem fala de uma igreja enfrentando perseguição dentro de um período da história. Foi depois da morte de Estevão. Estevão foi um diácono cheio de Deus. Estevão foi um homem temente a Deus, um homem que tinha conhecimento da história e conhecimento teológico. Esse homem era querido pelo povo, era um homem que era tido em alta estima pela igreja. Estevão servia com excelência. Estevão, dentre o colégio dos diáconos, foi aquele que se destacou. Estevão se tornou um mártir, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a dar a sua vida por Jesus. Estevão foi executado barbaramente a pedradas do lado de fora da cidade, por causa do seu testemunho de Jesus. Foi um grande homem, foi um homem que não esmoreceu na sua fé, nem diante da morte. Diante das situações adversas, como é que nós reagiríamos? Eu não sei o que faria ou você. Nós cantamos: um pendão real nos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo o defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos para sofrer, para morrer. Será mesmo? Estevão foi um homem que deu a sua vida por causa de Jesus. Estevão vem de Estéfano e quer dizer coroa. Estéfano, coroa. Naquele dia em que Estevão está diante dele sendo acusado e vai morrer, ele olha para o céu
E ele diz: eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus à direita da majestade. Quando ele diz que vê os céus abertos, eles entendem que é blasfêmia, e eles pegam em pedras, e aquele homem com os olhos fitos do céu, contemplando Jesus de pé à direita da majestade, dá a sua vida e expira a pedradas naquele campo de sangue. Estevão foi um homem que influenciou a igreja, e ele era poderoso em palavras. E a gente agora entra no tópico 1 da mensagem, que é o versículo de 1 até o 3. A perseguição, o perseguidor, os perseguidos. E aqui no primeiro assunto a gente vê o primeiro homem em torno de quem a história de Atos 8 se desenrola. Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo. Saulo, seu nome hebraico, Paulo, seu nome romano. Este homem liderava a perseguição contra a igreja. A Bíblia diz no versículo 1, capítulo 8, que ele consentiu na morte de Estevão. Há o texto que conta que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés dele. Ele era alguém influente, era alguém que era conhecido, era alguém que tinha autoridade dada pelos sacerdotes. Saulo de Tarso, ou Paulo, conforme o conhecemos, liderou a perseguição, consentiu na morte de Estevão. Quem era Saulo de Tarso, ou Paulo? Era um homem religioso, era um homem zeloso, era um homem perigoso. Era um homem que não ligava muito para entrar na casa dos crentes e arrastá-los porta fora, para que fossem maltratados, executados, alguns até mesmo mortos ou castigados duramente. Esse homem chamado Saulo de Tarso, segundo consta a história da sua conversão no capítulo 9, seguinte ao capítulo de hoje, ele respirava ameaças contra a igreja. Imagina alguém como uma fera brava, bufando de raiva, respirando ameaças, falando coisas, fazendo coisas. Um homem extremamente perigoso. Isso resultou em muitos cristãos presos. Isso resultou em muita gente martirizada ou castigada. Mas no meio dessa confusão toda, Estevão estava morto, caído no campo fora da cidade, esmagado pelas pedradas. A Bíblia diz no versículo 2 que uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Talvez fosse normal que alguns daqueles crentes, vendo o que aconteceu com Estevão, não quisessem se associar a Estevão. Talvez fosse normal que alguns deles lavassem as mãos. Está morto, morto está, não vou me envolver, porque eles também corriam perigo. Ao irem sepultar o corpo de Estevão, poderiam ser associados à religião de Estevão, ao cristianismo, e poderiam também ser castigados ou até mesmo mortos. Mas esses varões piedosos me fazem lembrar de José de Arimateia, que quando viu o corpo de Jesus inerte na cruz, procurou Pilatos pedindo o corpo de Jesus para dar-lhe uma sepultura digna. Isso me faz lembrar de Nicodemos, um homem que intercedeu por Jesus depois de morto. Esses cristãos honraram o corpo esmagado de Estevão e eles resolveram ir lá e dar um sepultamento decente àquele homem de Deus. A perseguição estava borbulhando, os problemas eram grandes, ser associado a Estevão era um perigo, mas crentes sabem que nós estamos aqui, não é para agradar a homens, é para agradar a Deus. Crentes sabem que devem cumprir o seu papel, seja na vida ou seja na morte. Crentes sabem que se algo aconteceu com um,
acontece com todos, e nós estamos juntos nessa batalha a caminho do céu. Eles se levantam e eles vão sepultar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Estevão era um homem bom, era uma bênção para a igreja, e a igreja sentiu falta dele. Era um homem daqueles que faria falta sempre. Já viu aquela pessoa que quando morre o sujeito diz assim, graças a Deus? Um dia eu perguntei a pessoa, fulano, morreu, graças a Deus, graças a Deus. Falei, Jesus, o que é isso? Porque tem gente que morre e nem saudade deixa. Tem gente que passa pela vida e não deixa marcas boas, não deixa saudade de ninguém. Passou pela vida, e a Bíblia conta a história no livro de Crônicas de um homem chamado Jorão. Jorão era filho de rei, nasceu em berço de ouro, tinha tudo, mas não era um homem bom. E a Bíblia diz que ele partiu sem deixar de si saudades. Partiu e as pessoas nem sentiram falta. Estevão é daquelas pessoas que quando morrem fazem falta. É aquele irmão que sempre tem uma palavra, é aquele que sempre tem um socorro, é aquele que sempre tem oração, que vai sempre orar. É aquela pessoa que você pode mandar mensagem no meio da noite, ligar, ele vai te atender, ele vai orar. Se deu problema para você, ele pega o problema junto, ele é seu companheiro de oração. Estevão era esse homem. A perseguição foi um obstáculo para muita gente, mas não foi para esses irmãos que resolveram prantear Estevão, resolveram orar e chorar na sua morte. Muitos cristãos tiveram que fugir, mas esses irmãos escolheram prantear juntamente com a família e com a igreja. Nesse momento eu consigo perceber algo interessante. Muitas vezes nós estamos com os olhos nas coisas daqui. Nós estamos com os olhos naquilo que nos cerca. Esses irmãos estavam em Jerusalém, e eles agora perseguidos precisam sair de Jerusalém. E é nessa hora, minhas irmãs, meus obreiros queridos, que eles param de olhar para Jerusalém da terra e começam a olhar para Jerusalém do céu, a Jerusalém celestial. E talvez esse seja o melhor conselho para nós nessa noite. Se não dá para olhar para o lado direito ou esquerdo, se não dá para olhar para trás, e se não der para olhar para frente, nós podemos levantar os nossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Podemos levantar os olhos para cima e contemplar a face adorada de Jesus. Esses crentes agora têm que deixar a Jerusalém da terra e confiar na Jerusalém do céu. Esta é uma palavra para você. Tire os olhos da terra e comece a olhar para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem a ajuda que você precisa. Se aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, porque é de lá que vem o nosso socorro. Você pode adorar a Deus, faça isso. Na morte de Estevão, eles prantearam, perderam, as perdas vieram, mas esses homens agora estão olhando para o céu, estão confiando no Deus do céu, e eles precisam seguir a sua missão. Ponto 2 da nossa mensagem. Eles agora têm um outro homem sobre quem vai girar essa história de Atos 8, de uma igreja que está em movimento. E igreja, meus irmãos, tem que ser movimento. Quando a gente fala a primeira não para, a gente fala literalmente que temos muitas atividades. Mas não é exatamente isso, não é o ativismo religioso. A igreja é um organismo que sempre tem que se mover em Deus, com Deus, para cumprir o seu papel. Não é ativismo, é compromisso com Deus. Eu conheço gente que está preso numa situação de saúde, numa circunstância, mas continua se movendo em Deus.
Eu fui visitar uma pessoa recentemente, a pessoa está acamada, e na hora que a gente começou a orar, Deus tomou o irmão lá no leito, e foi uma glória dentro daquele quarto, naquela visita, porque ele está preso a um leito de enfermidade, mas continua se movendo em Deus, cheio de Deus, com a presença de Deus. A igreja é um movimento, e quando a igreja se move, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus mesmo prometeu: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente pensa que a porta do inferno é uma arma contra nós. Não, a porta do inferno é uma arma que nós vamos vencer. Quando o inferno levantar as suas portas, a igreja se levanta e derruba a porta e passa, porque nós venceremos no poder do Senhor. A igreja precisava cumprir a sua missão, e Deus levanta um homem chamado Filipe. Filipe foi colega de Estevão no colégio diaconal, na junta diaconal da primeira igreja Assembleia de Deus de Jerusalém, naquele dia. Eles estavam lá, Estevão morreu e Filipe ficou. Deus leva quem Ele quer, Deus poupa quem Ele quer, Deus faz com cada um o que quiser fazer. Se o nome dele for glorificado com a morte de Estevão, o nome dele vai ser glorificado com a vida de Filipe, porque Deus faz o que lhe apraz. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Filipe era um dos diáconos escolhidos para cuidar das viúvas, juntamente com Estevão. E esse Filipe, quando a perseguição se levantou, ele não se fez de rogado. Ele levantou e saiu com a sua família. A Bíblia diz que as filhas de Filipe profetizavam. E ele vai com a sua família para Samaria. Ele desce, porque a perseguição chegou, e ele resolve dar o seu jeito. Tinha que proteger suas filhas, tinha que tomar uma posição, e ele sai e vai para Samaria. E de repente, lá em Samaria, não tinha serviço diaconal, não tinha que servir as viúvas, não tinha que cumprir aquele propósito para o que os apóstolos o haviam chamado. Ele não tinha a sua função. O que esse homem faz? Ele se torna um evangelista. Ele arranja algo para fazer, arruma algo para fazer. Não tem serviço diaconal, tem o que para fazer, Senhor? Pregue o evangelho. E Filipe se torna um pregador do evangelho. Isso quer dizer, meus irmãos, que esse homem queria cumprir a sua missão. Ele se torna um evangelista e um dos primeiros missionários da igreja. Ele é um missionário informal. Ele sai de Jerusalém, ele vai para Samaria, ele começa a pregar, porque a perseguição não é um obstáculo, a perseguição é oportunidade para a glória de Deus ser revelada através da nossa vida. Filipe foi para Samaria, pregou o evangelho com poder, realizando milagres e sinais. Ele não foi daqueles que foi pregar o evangelho, aquela coisa light, foi pregar um evangelho sem poder, aquele evangelho que mais parece uma história chata, que alguns às vezes pregam. O evangelho que Filipe pregava, ele pregava o evangelho no poder de Deus, no poder do Espírito, era com sinais e prodígios. Aquele homem, ele exalava Cristo, ele tinha uma mensagem poderosa. E o que aconteceu naquele dia? As multidões ficaram atentas, porque a mensagem com o poder de Deus, ela vai atrair as pessoas, ela vai fazer o papel que lhe convém fazer. A mensagem pregada no poder de Deus, ela própria atrairá os ouvintes, e eles ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Filipe pregava que Jesus curava, e Jesus curava. Filipe pregava que Jesus libertava, e Jesus libertava. Filipe pregava
muitas coisas no poder do Espírito Santo. E Marcos 16, o evangelista Marcos diz que eles iam por toda parte pregando, e o Espírito e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra pregada com os sinais que se seguiam. Um dia eu encontrei uma pessoa dizendo: pastor, mas a gente não vê mais cura na igreja, a gente não vê com tanta frequência batismo com o Espírito Santo, a gente não vê isso, não vê aquilo. E geralmente as pessoas são saudosistas, elas ficam querendo ver as coisas do passado. Olha para cá, você não está vivendo em 1910, está vivendo em 2025. Mas o Jesus que fazia tudo isso em 1910 continua fazendo a mesma coisa agora. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o Senhor. Isso quer dizer que o Jesus que curava lá atrás continua curando agora. O Jesus que fazia milagres lá atrás continua fazendo milagres agora. Ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma autoridade, e ele continua fazendo aquilo que ele sempre fez. Sabe por que a gente não vê? É porque a gente às vezes não prega mais sobre isso. Prega que Jesus cura, e tenha coragem de orar para Jesus curar, porque você vai ver Jesus curar. Tem gente que diz assim: eu creio que Jesus cura, mas você tem coragem de ir lá no hospital e dizer: receba cura em nome de Jesus? Eu creio que Jesus levanta o paralítico, mas tem coragem de pegar ele pela mão e diz assim: seja curado, fica de pé. Nós veremos os sinais quando nós tivermos a coragem de pregar com ousadia que Jesus continua fazendo aquilo que sempre fez. E eu tenho uma notícia para te dar: pregue que Jesus faz e ele fará. Pregue que Jesus batiza com o Espírito Santo e ele batizará. Pregue que Jesus cura os enfermos e ele vai curar. E vamos aproveitar o momento. Se você está no culto, ou se está online, ou se está no hospital, ou num leito de enfermidade e está enfermo, hoje é dia de exercitar a fé. Coloque a mão sobre a enfermidade se você pode, e seja curado agora. Seja curado agora. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Quem crê pode adorar ao Senhor. O Senhor que te sara, o Senhor que cura, está no nosso meio hoje, e ele pode curar você. Curar você. Seja curada, seja curado, seja curado em nome de Jesus. Está sentindo a presença de Jesus? Pode adorá-lo. Oh, glória ao nome de Jesus. Filipe pregava com poder e com ousadia. Espíritos imundos saíam das pessoas, paralíticos e coxos eram curados. Eles viam e ouviam os sinais que ele fazia. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. O movimento estava grande. Imagina uma pessoa atormentada por demônios. Imagina alguém coxo, alguém paralítico que não podia se mover. De repente o poder de Deus se manifesta num movimento espiritual, e um homem de Deus com coragem de fazer a obra de Deus estava fazendo um estrago no reino do diabo. Deus conta com quem se dispõe. Deus conta com aquele que se dispõe a fazer a sua obra. A pessoa pode não ter um português adequado, pode não falar de forma polida, mas se tiver coragem, se tiver a unção do Espírito Santo, o Senhor conta com aquele que se dispõe. Não é português bonito que resolve o problema, é a autoridade do Espírito Santo. Não é a eloquência de quem prega, é o poder de Deus expresso através da sua palavra. Deus está chamando homens e mulheres para isso. E Filipe não era um pregador como Estevão. Filipe não era um homem polido como Estevão, mas ele sabia falar de Jesus.
ele sabia anunciar a respeito de Jesus, e quando ele falava de Jesus, os milagres aconteciam. Eu quero desafiar você a ser ousado e falar de Jesus, porque é no nome dele que você vai, é no poder dele que você vence, é usando a autoridade de Jesus que as coisas são resolvidas. Não é no seu nome, não é no nome de cada um de nós que aqui estamos, não é no nome do homem mais poderoso desse Brasil, ou do nome do homem mais poderoso do mundo, é o nome poderoso de Jesus, que quando anunciado, ele tem poder no céu, tem poder na terra, tem poder embaixo da terra, tem poder no inferno, tem poder em qualquer lugar. É o nome poderoso de Jesus. Quem pode levantar as mãos e adorar ao Senhor? Este nome poderoso de Jesus é o nome que muda toda a história, porque perseguição não é obstáculo, perseguição traz oportunidade. O que aconteceu ali? Muitos samaritanos se converteram. A igreja estava crescendo no meio da perseguição. E eu já ouvi uma história. Um determinado religioso de uma igreja recente, neopentecostal, que passou por uma perseguição muito grande alguns anos atrás. Eu o ouvi falando que a igreja é como massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Isso aconteceu na história, na perseguição dos imperadores romanos, quando os crentes eram levados para as arenas, quando eram expostos às feras, para divertir a população, nos jogos, com os gladiadores, com os animais. Muitos daqueles crentes tombavam na arena, e o sangue espalhava-se pelo chão, mas parecia que o sangue era semente. Quanto mais o sangue caía no chão, mais Jesus salvava as multidões. Quanto mais a perseguição se arrefecia, se tornava intensa e muito difícil, quanto mais complicada a perseguição, mais aqueles homens e mulheres se aproximavam de Deus, porque eles sabiam em quem eles haviam colocado a sua fé. Paulo chegou a dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para me guardar até aquele dia final. Quem sabe quem é Jesus não está com medo. Quem sabe quem é Jesus enfrenta. A perseguição veio, você vai ficar de pé. Se houver problema, Jesus vai te sustentar e vai te guardar. Vai guardar você da orquestra, vai guardar você no ministério, vai guardar a sua casa. Se o sangue for derramado, é semente, e a obra de Deus vai crescer, porque é como a massa do bolo, vai batendo e vai crescendo. Eu me lembro de um hino que marcou a renovação espiritual das igrejas tradicionais na década de 60, quando presbiterianos, batistas, metodistas começaram a experimentar o batismo com o Espírito Santo. Havia uma música cantada em todas essas igrejas, dizendo: ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor, porque ninguém detém, é obra santa. Quem concorda diz amém, quem concorda adora a Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja. Não tem jeito de parar, porque a igreja avança até mesmo na perseguição. Tudo, diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto ou seu propósito. Todas as coisas. Pastor, mas um problema coopera para o bem? Sim. Ou você vence o problema ou você aprende. Tudo coopera para o bem. Todas as coisas. Deus usa as circunstâncias para a sua glória. E eu aprendo com o ministério de Filipe, e ele de fato enfrentou uma circunstância difícil, mas cooperou para a sua glória. Terceiro homem que marca a história de Atos 8 é um impostor chamado Simão. Ele era o homem das artes mágicas. Simão iludia a população de Samaria,
Isso está no versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. E eles atendiam esse homem, no versículo 11, porque já desde muito tempo ele os havia iludido com as artes mágicas. Esse homem enganava as pessoas. Mágica é ilusionismo, é ilusão. Não existe mágica. É um truque. Geralmente, quando o mágico tira o coelho da cartola, o coelho está num fundo falso. Ele não surgiu ali. Mágica é ilusão. Simão enganava o povo com ilusão, com ilusionismo. Esse homem tinha o povo praticamente nas suas mãos. Mas ele observou a ação de Filipe. Filipe era um homem simples, um pregador. Ele chegou pregando com poder, Jesus curando, libertando, mudando a vida das pessoas. Uma grande alegria surgindo naquela cidade. E Simão, observando aquilo, ele também creu e foi batizado. E ficou impressionado com os sinais e com o dom do Espírito Santo. Quando os apóstolos chegaram e puseram as mãos sobre os irmãos lá de Samaria, e eles foram cheios do Espírito Santo, ele falou: olha, eu quero esse poder também. E ele quis comprar o poder do Espírito com dinheiro, e não tem ninguém que compra o poder de Deus com dinheiro, porque Deus não se vende por dinheiro, nem por nada. O poder de Deus é dado pelo Espírito Santo àquele que crê. Esse homem chamado Simão foi repreendido duramente, foi confrontado duramente. Pedro disse que ele precisava se arrepender para poder encontrar a verdade e a libertação. E aí eu vejo um homem que dentro do movimento da igreja quis se aproveitar do movimento da igreja. E lá vai uma palavra: quem não é sincero e não vai se comprometer com essa obra e quiser se aproveitar da igreja, que é a menina dos olhos de Deus, vai preparando que fogo do céu desce, e não vai ter aproveitador, não vai ter gente que vai surfar na onda da igreja. A igreja é composta dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e não tem lugar para aproveitadores. Aleluia. Simão o mágico foi confrontado. O quarto homem, que foi alguém em torno de quem a história de Atos 8 se desenrola. Esse homem é um eunuco, que a Bíblia não lhe diz o nome. O eunuco de Candace, rainha da Etiópia. Ele era um prosélito judeu. O texto está no versículo de número 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E chegando Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: entendes tu o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Versículo de número 35. Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Olha para cá. Esse homem eunuco era um homem de confiança da rainha dos etíopes, Candace, a rainha da Etiópia. Ele era um oficial da rainha. A Bíblia diz que ele era quem tomava conta de todos os seus tesouros. Ele era como se fosse um ministro da fazenda, alguém que cuidava do tesouro, que administrava os recursos reais. E ele era um judeu convertido que foi a Jerusalém para adorar. Tinha sede de Deus,
Ele lia o profeta Isaías na volta para casa. Era um homem que nem na viagem perdia tempo. Estava sentado no carro, lendo o profeta Isaías. E aí eu vou estar com você. Você está lendo a sua Bíblia, tem aproveitado o seu tempo na viagem, no consultório, em algum lugar que você está esperando. Esse homem estava lendo e o evangelista Filipe lhe pergunta: entendes tu o que lês? E ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Qual era o interesse dele? Conhecer a Deus. Ele precisava conhecer a Deus. E Deus colocou Filipe exatamente no lugar que alguém precisava conhecer a Deus. Está na hora da gente começar a pedir a Deus: guia os meus passos, me dê oportunidade para falar de Jesus, coloque as pessoas certas na minha frente, me dê ousadia e coragem para falar de Jesus, porque a nossa tendência é nos intimidar. Se chegar perto de uma autoridade, alguém com uma proeminência dessa, alguém com essa posição, de repente, se fôssemos nós nos acanhássemos de falar de Jesus para aquela pessoa. Mas Filipe sabia quem mandava, Filipe sabia quem era o Senhor, e ele sabia que ele não estava naquele caminho por acaso. Era o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e tinha um homem lendo o profeta Isaías, e ele foi lá e perguntou: você entende o que você lê? Não entendo, porque ninguém me ensinou. Ele sobe para o carro, começa a explicar, e aquele homem pergunta sobre o que o profeta estava falando, e ele fala de Jesus, porque o assunto do crente, meus irmãos, não é a fofoca do Facebook ou do Instagram, não é o último assunto que todo mundo está comentando. O assunto do crente é Jesus de Nazaré. A gente até fala da política, a gente até fala da conjuntura econômica, mas o assunto que tem que dominar a nossa mente e a nossa boca é Jesus de Nazaré, porque se Jesus tiver o primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Está entendendo essa palavra? Pode glorificar a Jesus. O assunto do crente é Jesus de Nazaré. Aquele homem conhece o Evangelho. Filipe desce do carro com ele, porque no final daquela conversa ele pergunta assim: mas o que é que me impede de ser batizado? Ele tinha convertido naquela hora, tinha conhecido Jesus naquela hora. O que é que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz: nada te impede, se você crê de todo o teu coração. Quando eles desceram do carro, tinha água, tinha o evangelista Filipe, que era diácono, mas naquela hora era o evangelista e era o pastor daquela vida. E ele desce com aquele homem às águas, e aquele homem é batizado, e ele segue o caminho até a Etiópia, já crente, batizado, conhecendo Jesus. E eu vou te contar o que aconteceu com essa situação desse homem, de Atos 8, quando a igreja se movimenta, coisas acontecem. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, coisas acontecem. Quando você é sensível à voz de Deus, coisas acontecem. O resultado: o eunuco se tornou crente, o homem mais poderoso, o homem que tinha a chave do cofre, que mandava na finança da Etiópia, se tornou um servo de Deus. Quando ele chegou na Etiópia, ele espalhou o Evangelho. E eu posso provar isso, porque na Etiópia existe uma grande igreja de tradição cristã, que são os cristãos cóptas. Os cóptas são uma grande tradição cristã africana. E aí eu ouço muito agora, por causa das ideologias, tem que respeitar as religiões de matriz africana. Religião de matriz africana é a igreja, é o cristianismo. Religião de matriz africana é a religião do eunuco de Candace, é a religião de Simão o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Religião de matriz africana é a igreja. Nós temos, meus irmãos, história. A Bíblia cópita é mais antiga do que a Bíblia inglesa. Os pais da igreja, Atanásio,
Agostinho, Clemente, Tertuliano, todos eles eram africanos de origem. A igreja, ela é atemporal. Tem gente dizendo, para discriminar a igreja, que a igreja é religião de branco, de olho azul. A igreja é composta de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, inclusive da matriz africana. A gente adora a Jesus na África, na América, na Europa, porque nós vamos adorar junto lá no céu de glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque um homem ouviu a chamada de Deus, foi para o caminho de Jerusalém a Gaza, um eunuco se converteu e uma nação foi alcançada. A gente não tem noção daquilo que Deus pode fazer quando alguém de nós resolve obedecer a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, porque Deus é Deus que faz. Como conclusão da nossa mensagem, perseguição aos cristãos sempre resultará em triunfo. Quando o inferno se levanta, não tema, a vitória é sua. Quando o inferno se levanta, isso vai resultar em triunfo, porque perseguição não é derrota. Nega Jesus e morre. Alguns negaram Jesus e viveram, mas outros não negaram Jesus e morreram. Policarpo de Esmirna era um homem idoso, discípulo de João, que foi quem o batizou, João o apóstolo. Policarpo, idoso como estava, numa perseguição dos imperadores romanos, arrancaram aquele velho pastor com 80 e tantos anos da sua igreja, levaram para a praça pública. Isso está no livro Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Levaram o pastor, o bispo, bem velhinho, para a praça pública, colocaram um mastro, amarraram aquele ancião, colocaram madeira por baixo e palha, e disseram: o senhor nega Jesus e vive, ou não nega Jesus e morre? E ele: não posso negar o meu Senhor. Como eu negaria o meu Senhor, que deu a sua vida por mim? Como é que eu faria isso? Negue a Jesus e viva. Ele disse: eu não posso negá-lo, porque quem andou com Jesus, quem conhece Jesus, não tem e não terá o desejo de negá-lo. Quem conhece a Jesus quer andar com Jesus. E eles começaram a pôr fogo, e as chamas começaram a subir, e foram subindo. E de repente o velhinho, já cansado, ele olha para o céu, olha para os algozes, e diz assim: aumenta o fogo, porque eu já estou vendo o Senhor na sua glória me esperando. Aumente o fogo. Naquele dia Policarpo morreu, mas a semente foi plantada e o evangelho chegou até nós, porque nada pode parar a marcha da igreja de Jesus. Você pode adorar ao Senhor por isso. Tem hora que a gente não vai poder correr da perseguição, a gente vai ter que enfrentá-la. Essa declaração de que a perseguição resultará em triunfo é uma declaração poderosa. Existem inúmeras histórias, inúmeros exemplos que podem ilustrar essa nossa colocação. A perseguição, a princípio, pode parecer algo negativo, pode parecer um problema, mas é um meio para a gente crescer na nossa fé. Aquela perseguição no trabalho, aquela perseguição que acontece na rua ou na própria família, um meio para você se tornar mais forte. Na perseguição, se apoie em Deus. Não é nas pessoas, não é nas circunstâncias, não é nos recursos. Se apoie em Deus quando as perseguições vierem. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos,
Mateus 28, Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, coloque a mão no peito e diga: eu dependo somente dEle. É Ele que é o teu refúgio, é Ele que é o teu socorro, é Ele que é a tua ajuda, é Ele que tem a mão estendida, é Ele que está com você. Ainda que todos tenham te deixado, o Senhor não te deixou. Ainda que amigos viraram as costas, mas o Senhor está te olhando. Ele diz: eu estou contigo por onde quer que você for, eu estou com você em todos os momentos. Perseguições podem se levantar, e eu termino contando a história de um grande missionário chamado por Deus, um americano chamado Adoniran Judson. Esse irmão nasceu em 1788, tinha um chamado de Deus, foi enviado juntamente com a sua esposa para fazer missões na Índia, mas ele sentiu que o chamado dele não era para a Índia, era para a Birmânia, atual Mianmar. Quando ele chegou na Birmânia, atual Mianmar, ele enfrentou oposição, perseguição, foi preso, castigado por causa do Evangelho, porque as autoridades daquele país, que era majoritariamente budista, entendiam que a pregação do Evangelho haveria de prejudicar a cultura local. Então eles rejeitaram o missionário e ele sofreu perseguição, açoite, prisão, castigo, risco de morrer. Muita coisa aconteceu, mas ele não desanimou, porque quem tem convicção do seu chamado, sabe para onde está indo e vai cumprir o chamado de Deus. Você tem convicção? Se tem, pode adorar ao Senhor, porque se você está convicta ou está convicto, você pode seguir a rota traçada por Jesus, porque Ele velará por ti. Adoniran Judson não desistiu, e ele continuou pregando. Ele chegou naquele país e demorou 6 anos para batizar o primeiro convertido. 6 anos pregando, 6 anos sofrendo para batizar a primeira pessoa. E quando ele batizou a primeira pessoa, depois veio a segunda, veio a terceira. Enquanto ele esperava Jesus salvar, ele foi traduzindo a Bíblia do inglês para a linguagem da Birmânia, que era uma língua difícil. Ele, enquanto estava lá esperando Jesus salvar, ele aprendeu o idioma, traduziu a Bíblia toda, deu a Bíblia toda na língua deles, para eles saberem de Jesus e da palavra de Deus. Converteu a primeira pessoa, ele batizou a primeira pessoa. A perseguição ainda existia, batizou a primeira, a segunda, a 10ª, a 100ª, a 200ª, e a igreja foi crescendo. Meus irmãos, o que aconteceu na Birmânia, atual Mianmar? A primeira igreja batista lá da capital, a igreja que Adoniran Judson fundou, ela hoje tomou o país, é uma grande igreja, é das maiores igrejas evangélicas da Ásia. Ela tem mais de 1 milhão de membros, porque um homem ouviu a voz de Deus e encarou a perseguição. Estufa o peito, meu filho, levanta a cabeça e encara o problema, porque o inimigo é forte, mas não é dois. O Senhor dos exércitos está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então encare o chamado de Deus e cumpra aquilo que Deus lhe chamou para fazer. 9:5. O último exemplo para nós é Jesus. Hebreus no capítulo 12. Eu sinto a presença de Jesus conosco nesta noite. Ele veio nesta noite, Ele tem algo especial para nós. Em Hebreus no capítulo 12, há um texto que fala muito ao nosso coração, ao meu coração. Ele diz assim: portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência
a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que aconteceu aqui? Jesus foi afrontado, atacado, crucificado, foi sepultado, e Hebreus diz que ele suportou tudo isso por causa do gozo que lhe estava proposto. Depois da cruz vem a coroa, depois de tudo vem a vitória. Às vezes Deus nos conduz pelo caminho do jardim, para o seu reino Ele nos conduz pelo jardim e pela cruz. Quando vamos pelo jardim nós gostamos, achamos o caminho do jardim agradável, aprazível, é mais agradável, cheiroso, é bonito andar pelo jardim, mas muitas vezes o Senhor nos conduz pelo caminho da cruz. Então levante a sua mão comigo. Pode ser que Ele te conduza pelo caminho da cruz, mas o Senhor está te conduzindo diante dos problemas, diante das aflições, diante das perseguições e das tribulações. Ele está cuidando de você, porque o próprio Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, Ele foi fiel até o final. Então seja fiel também, seja fiel também. Tribulação e perseguição não é derrota, é experiência. Enfrente as perseguições e os problemas, porque Jesus está do seu lado. Faça o que tem que ser feito, pregue a tempo, a fora de tempo. Faça como Filipe com o eunuco, pregue para a pessoa que você nem conhece, porque o Senhor pode mudar a história daquela pessoa, de uma família, de uma cidade e de uma nação. Pregue como a dona Irã Judson, que foi fazer missões em Mianmar. Esse homem plantou uma igreja, mesmo no meio da perseguição. Não subestime o que Deus pode fazer, quando você se levantar para fazer a obra dele. Fecha seus olhos. Peça ao Senhor para te guiar. Glória a Deus. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de ouvir o chamado de Deus. Glória a Deus. Não deixe de ser sensível à voz do Senhor. A voz mansa e suave de Jesus está te chamando para ser fiel a Ele. Deus conta com você. Deus chama você para essa obra. Deus chamou Saulo, Deus chamou Estevão, Deus chamou Simão o mágico e ele quis brincar com as coisas. Deus chamou Filipe, Filipe obedeceu. Deus chamou o eunuco e ele também conheceu Jesus. Você não imagina o que Deus pode fazer com aquele que obedece. Para a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém.